Fala, meus prezados, meus consagrados, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui começando mais uma sequência de videoaulas do nosso curso de Segurança do Trabalho. E hoje a gente vai falar, nessa sequência, a gente vai falar sobre EPIs e EPCs, certo? Mais siglas, pessoal, mais siglas, porque segurança do trabalho é isso, tá certo? A própria siglazinha SST, que todo mundo chama de Saúde e Segurança do Trabalho, né? Para dar uma diminuída, já é a primeira delas, né? Que a gente já falou várias vezes aqui. Então, EPI e EPC, que diabos é isso? Né? O próprio nosso coleguinha aqui, o Zé PI, né? Já é uma referência, tá? A uma dessas siglas, que é a sigla EPI, tá bom? Então, muitos de vocês já devem ter escutado falar nisso, né? Uma EPI ou um EPI, tá certo? O que diabos é isso, tá? É um equipamento de proteção individual, tá certo? Na mesma forma, o nome EPC também tem o mesmo início, né? Que é um equipamento de proteção, só que ao invés de ser individual, esse equipamento de proteção ele tem uma outra finalidade, que é de ser um equipamento de proteção coletiva, tá bom? Então, equipamento de proteção individual, ele vai ser um equipamento utilizado pelo indivíduo, ele vai proteger a individualidade de cada um dos empregados, tá certo? Já o equipamento de proteção coletiva, ele vai servir para proteger a coletividade dos empregados, beleza? Ah, professor, mas digamos assim, qual seria o mais adequado a quais situações, certo? Vamos tentar imaginar, certo? Dentro de uma empresa, seria mais certo você adotar medidas para proteger a todos de uma vez só ou sair protegendo cada pessoa individualmente? Tá? Se você puder, se você conseguir, se for tecnicamente possível e economicamente também, é necessário, normativamente, eu não estou tirando isso na minha cabeça não, tá, gente? A NR9 fala isso. É necessário que você adote medidas de proteção coletivas inicialmente, tá certo? Então, não é porque, eu consigo diminuir o ruído de um local, a exposição de ruído dando EPI para o meu trabalhador, que eu não vou pensar, não vou ir atrás, não vou tentar tecnicamente diminuir o ruído para todos. Certo? Isso é muito importante que nós tenhamos na nossa cabeça. O equipamento de proteção coletiva, as medidas de proteção coletivas, elas são prioritárias em cima dos equipamentos de proteção individual. Prestem atenção nisso, gente, isso é muito importante, tá? O equipamento de proteção individual, nós vamos falar isso novamente no vídeo que nós vamos fazer especificamente sobre EPIs, tá certo? Esse vídeo é um vídeo sobre comparação sobre as duas metodologias, tá bom? Mas o equipamento de proteção individual, ele é hierarquicamente, em relação a qual medida adotar prioritariamente dentro das empresas, ele é hierarquicamente abaixo do equipamento de proteção coletiva. Como assim, professor, o EPI é menos importante que o EPC? Não, ele é hierarquicamente abaixo nas prioridades. A prioridade é que você proteja a coletividade primeiro. Então, se é possível proteger a coletividade, se é tecnicamente razoável tentar proteger a coletividade primeiro, você precisa adotar os EPCs à frente dos EPIs, tá certo? Então, vamos dar um exemplo claro, só para a gente tentar diferenciar esses dois e ao mesmo tempo mostrar para vocês como hierarquicamente isso é mais importante, tá certo? Vamos pensar aqui na exposição a produtos químicos, a vapores de produtos químicos. Lembrem o que são vapores, né? Se não estiverem lembrando, volto para a aula de riscos químicos, tá? Então, a exposição a vapores de produtos químicos, tá bom? Provenientes de alguma alteração ou da manipulação de algum agente químico volátil, tá? Então, o que você vai ter? Você tem duas formas de proteção. Ou você faz uma proteção coletiva ou você faz uma proteção individual, beleza? Então, qual seria a proteção coletiva? Você pode instalar no local exaustores, certo? Ou uma capela, como a gente chama de laboratório, né? Um local fechado com um exaustorzinho em cima. Quem já foi um laboratório já deve ter visto uma capela, né?
o que você pode fazer? Você pode colocar esse exaustor dentro de um local fechado, com uma janelinha, e você faz a manipulação só com as suas mãos, certo? Os vapores, eles vão ser sugados para dentro desse exaustor, né? O exaustor, para quem não sabe, é o contrário do ventilador. O ventilador não sopra, o exaustor traz para si, tá certo? Então, o exaustor vai sugar aqueles vapores, tá bom? E aí não vai haver a proliferação daqueles vapores em toda a região, por exemplo, do laboratório que eu estou citando, tá certo? Então, se eu manipulo aquilo dentro de um local que exaure, ou seja, tira do ambiente, não deixa nem chegar no ambiente, tá bom? Esses vapores, eu estou protegendo não somente a pessoa que está manipulando, mas todas as pessoas que estão coletivamente utilizando aquele espaço. Tá certo? Então, se eu agir na fonte, certo? Protegendo a coletividade, eu estou protegendo mais pessoas, além do próprio indivíduo que está manipulando aquele produto químico, tá? Agora vamos pensar no uso do equipamento de proteção individual. Em relação à exposição a vapores, né? Eu posso ter uma exposição na própria pele, mas assim, a principal exposição seria o quê? Na região respiratória do trabalhador. Então, para que eu proteja a região respiratória do trabalhador, utilizando a equipamento de proteção individual, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que dar a ele, certo? O quê? Uma máscara facial, certo? Que nem essas que a gente usa do coronavírus? Não é que nem essa que a gente usa do coronavírus. São máscaras especiais, aquelas máscaras com filtros químicos, ou pode até ser uma máscara dessas mais simples, mas elas também têm que ser apropriadas para o produto que venha a estar sendo manipulado, tá? A gente vai conversar um pouco sobre isso na aula específica sobre equipamento de proteção individual, no caso de proteção respiratória, tá bom? Então, perceba uma coisa, naquele momento que você dá o equipamento de proteção individual somente para o trabalhador, tá? Que está manipulando, tá? Porque só porque a pessoa está manipulando ali, normalmente as empresas não dão o equipamento de proteção individual para todo mundo que está do lado, é só para quem está realmente manipulando ali, tá bom? Só que não necessariamente aquele vapor que está sendo gerado, ele não vai contaminar o restante do ambiente, tá certo? Então, naquele momento que o empregador dá o equipamento de proteção individual só para a pessoa que está manipulando, o ambiente passa a se contaminar caso não haja equipamento de proteção coletivo, caso não haja o exaustor, que foi o exemplo que eu dei anteriormente, tá certo? E aí o que acontece? Você vai ter uma provável não contaminação somente do indivíduo que está protegido. E eu estou deixando de proteger a coletividade, tá certo? Então, hierarquicamente, prioritariamente, as medidas de proteção coletiva, dentre elas os equipamentos de proteção coletivos, tá certo? Eles são prioritários, certo? Eles devem ser adotados à frente dos equipamentos de proteção individual. Na verdade, gente, eu já conversei inclusive isso com vocês, mas só para relembrar, a primeira medida de proteção da segurança do trabalho é a tentativa de eliminação do risco por completo. Certo? Então eu tento eliminar o risco por completo. Se eu não conseguir, preste atenção, eliminar o risco por completo é uma medida de proteger a todos, a coletividade como um todo, né? Toda a empresa, tá bom? Se eu não consigo eliminar o risco, qual é a outra coisa que eu posso fazer? É tentar colocar um equipamento ou substituir o produto por outro, certo? Que seja menos agressivo, tá bom? Então eu tenho a eliminação, substituição. Eu posso, por exemplo, isolar o equipamento ou isolar o produto, deixar ele distante das pessoas, criar medidas que possam tornar aquela fonte de risco, certo? Trancada, enclausurada, o que não vai gerar às outras pessoas o risco que está sendo gerado ali, tá bom? No entanto, se eu não consigo nem eliminar, nem substituir, nem isolar, eu começo a pensar nesses equipamentos de proteção coletivos, tá certo? Então percebam, eu tento eliminar, não consegui, substituir, não consegui, isolar, não tá dando, aí eu vou adotar os equipamentos de proteção coletiva de modo a tornar o ambiente mais seguro, mais saudável para as pessoas, tá certo? Então perceberam? Após essas medidas, tá? Aí é que eu vou entrar com as medidas administrativas, tá? Que são o quê? Medidas de ordem gerencial que vão diminuir a exposição dos trabalhadores. Então, rodízios,
turnos, você pode, de forma gerencial, administrativa, diminuir a exposição dos trabalhadores, tá bom? Depois de todas essas medidas serem adotadas, aí sim é que eu devo prescrever o equipamento de proteção individual. Lembrando que quem faz essa prescrição normalmente é o SESMIT, né? Então o SESMIT ele precisa varrer todas essas possibilidades, isso é um dos objetivos, uma das funções do SESMIT, né? Então ele precisa varrer todas essas possibilidades, tá? Substituição, eliminação, isolamento, equipamento de proteção coletiva, medidas administrativas. Depois que ele pensa em tudo isso, é que ele deve prescrever os equipamentos de proteção individual. Então, portanto, gente, o equipamento de proteção individual ele é a última instância de mitigação de risco, tá bom? Ele não deve ser a primeira, e isso é muito comum. Normalmente as pessoas invertem essa lógica. Usa equipamento de proteção individual, não consegui resolver com a EPI, aí eu tento as outras medidas, entenderam? Então, isso não é verdade, isso não é normativamente correto, tá bom? Então, se eu quero minimizar um determinado risco, não é utilizando o EPI que eu devo minimizar ele somente isso, tá certo? Então, o empregador e também os trabalhadores especializados na área de saúde e segurança do trabalho precisam estar comprovando a todo momento que estão tentando diminuir esse risco e, se não conseguirem, tá certo? Prescreverem o equipamento de proteção individual adequado. Perceberam? Então, EPI versus EPC é exatamente, essa discussão é muito importante, tá? Eles são muito importantes, certo? Até porque nem tudo vai conseguir ser captado da sua fonte pelo equipamento de proteção coletiva, e aí o equipamento de proteção individual vai entrar em cena, entra em jogo, tá bom? No entanto, é muito importante que a gente entenda que esse cara, ele é mais prioritário, é preciso pensar na coletividade primeiro do que na individualidade. E lembrando uma coisa que eu também vou falar um pouco depois para vocês, o equipamento de proteção individual ele não é essa última instância não somente por isso, mas porque o equipamento de proteção individual ele é incômodo, pessoal. Ele é muito incômodo. Vocês acham que é melhor a pessoa ficar de capacete ou sem capacete no trabalho? É muito melhor ficar sem, né? Então, a partir do momento que é incômodo, o trabalhador tende a fazer o quê? A não usar. Tá certo? Então, por isso também o equipamento de proteção individual ele é hierarquicamente posterior ao equipamento de proteção coletiva, porque às vezes o trabalhador ele precisa de acurácia nas mãos para fazer uma determinada atividade, tá bom? Aí o que vai acontecer? Ele deixa de usar a luva para poder tornar o trabalho dele mais produtivo, para ser mais rápido, para ser mais eficiente, tá? Para demonstrar mais eficiência, certo? E aí ele passa a não se proteger, por quê? Porque a luva atrapalha. Tá bom? Ele passa a não usar a máscara porque a máscara aperta o rosto dele, tá certo? É incômodo. Todo mundo aqui que está usando máscara toda hora devido à Covid sabe como máscara atrapalha, né? A nossa vida, a gente respira mal, a gente não consegue fazer nenhum tipo de exercício e eu tô falando para vocês que existem trabalhos que a pessoa precisa realizar exercícios, tá? Tipo levantamento de peso, movimentação de cargas, etc, tá certo? Então tudo isso, equipamento de proteção individual atrapalha. A partir do momento que atrapalha, a gente faz o quê? Tira. Quem aqui nunca botou a máscarazinha no queixo, né? Beleza? Então, percebam isso, gente. É muito importante que a gente entenda. Equipamento de proteção coletiva é prioritário em relação ao equipamento de proteção individual, certo? Por esses motivos. Porque protege a coletividade e porque o EPI ele é incômodo, ele violenta o trabalhador. Beleza? Então, nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre os EPCs, dar mais exemplos de EPCs, tá certo? Vamos definir realmente o que é um equipamento de proteção coletiva e também teremos um outro vídeo, certo? Sobre equipamentos de proteção individual, certo? Nós iremos dividi-los em equipamento de proteção individual para os pés, proteção para a cabeça, para os braços, tá certo? Para o tronco e etc. Além de dar todas as prerrogativas legais de obrigatoriedade dos empregados e dos empregadores, e também vamos falar sobre quais equipamentos de proteção individual são realmente considerados EPIs ou não, certo? Beleza, gente? Então, a gente se vê nos próximos vídeos e eu espero que vocês se divirtam nessa série. Valeu!